Mais uma vez, reunidos em Teu nome, queremos agradecer pela oportunidade desse encontro. Queremos pedir, Senhor, que nos auxilie a ampliar os nossos recursos de reflexão, a fim de que possamos compreender a Tua Palavra em nossos corações e assim podermos colocá-las em prática na modificação dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Que a Tua paz permaneça conosco, Senhor. Assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade, aos estudos que têm sido realizados do livro Renovando Atitudes. O livro é de psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed, tá? Nós estamos no finalzinho dele, porque devido ao fechamento que a gente teve no ano passado, dos estudos, nós retomamos já no mesmo programa com ele já no finalzinho, mas a gente vai dando continuidade do inverso, Nós vamos passar para o princípio dele em breve. Então hoje o nosso tema é tuas insatisfações. Tá bom? Então nós temos um texto aqui dele que o Hamed começa a trabalhar esse assunto. Mas vamos trabalhar esse assunto só pelo título? Primeira palavra é tuas. Ou seja, está falando pra gente, Nós não vamos aqui falar das insatisfações dos outros. Ele traz o convite para refletir nas nossas insatisfações, E a palavra insatisfação? Que ideia que vem? É a negação da satisfação. Então nós temos ali, olha, o in, que é um prefixo na língua portuguesa que diz respeito a uma negação, Então, ou uma negação ou o contrário daquilo que se está falando, Então, insatisfações. E o que é satisfação? Eu acho que é algo que nos dá prazer. Contentamento. Isso aí, contentamento, Satisfação pode ser pessoal, pode ser satisfação alimentar, por exemplo, Quando você está satisfeito, se você comer além daquilo, já não vai te fazer bem. Então, é uma coisa na medida, Então, ali está dizendo das nossas insatisfações. E no inglês, esse in tem uma conotação de dentro. Vocês já viram a expressão input e output, E tá dentro. Então, eu achei interessante a gente fazer esse jogo com essa palavra, Do in é o que tá dentro de nós. Vira poesia concreta, Então, e ali tem um rosto, que tá priorizando os olhos. Igualzinho eu tô vendo vocês aqui, com a máscara e vendo mais os olhos. O que significa os olhos, Por que eu coloquei isso aqui? Porque no texto que ele vai trabalhar conosco, ele mostra a importância do nosso olhar, da nossa perspectiva, quando a gente está analisando as insatisfações, tá? Então nós vamos ler um trechinho do texto e a gente vai entrar no assunto para a gente ir conversando, tá bom? Antes de ler, será que Jesus
lidou com as nossas insatisfações no Evangelho? Mês de janeiro de todos os anos, geralmente a gente faz o que no mês de janeiro? Pagamento das contas. Tem contas que só existem em janeiro, não é? Os impostos. Na época de Jesus também teve insatisfação com isso? Até hoje ainda tem? E outras também. Então eu selecionei algumas frases aqui do Evangelho em que Jesus, de alguma maneira, estava lidando com as nossas insatisfações da época, né? E vocês vão ver que muitas ainda estão presentes. Então olha lá. Se não der para ler, eu vou lendo aqui devagarinho para vocês. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi a resposta que ele deu quando questionaram a respeito do imposto, do tributo que se devia a César. E até hoje nós pagamos o tributo a César. César é esse representante da vida material, né? Então, como que Jesus resolveu essa insatisfação? Colocando desse equilíbrio, né? Aquilo que a gente deve para o campo material, vamos cumprir com o nosso dever. E aquilo que é do campo espiritual, vamos também cumprir com zelo dentro disso, né? O contato com o campo material envolve não só o prazer que as coisas materiais nos dão, mas o usufruto, né? Quer dizer, nós temos, por exemplo, uma casa ou um lugar de morar, né? Simples que seja, e pagamos um imposto pelo usufruto desse pedaço de terra, né? Mas tem muita gente que gostaria de ter um pedaço de terra e não tem. Não é assim? Então, ele mostra pra gente essa resposta que ficou gravada para sempre. Quando começarmos a ficar insatisfeitos com isso, vamos lembrar dessa resposta de Jesus. Tem um equilíbrio entre a vida material e espiritual. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Ele estava resolvendo uma outra insatisfação, que é quando a gente reclama do outro, do que o outro faz, do que o outro deixou de fazer em relação a gente. Então ele falou, olha, coloque essa medida, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Outra frase, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Já viram essa? A situação que ela estava se referindo na época, né? Tinha uma mulher que foi flagrada em erro, né? Na época, o adultério. E ela foi levada até Jesus porque se costumava apedrejar. Mas eles quiseram saber a opinião de Jesus. Mas era uma pegadinha, vamos dizer assim. E Jesus traça essa diretriz daquela insatisfação, olhando o erro do outro, mas assim, já prestou atenção se você tem algum erro e que te libera para poder acusar o outro? Então é isso que ele já começa a nos dar. Em Mateus 5:48, aqui eu não citei, mas tem as citações, Mateus 22:21, Mateus 7:12 e João 8:7. Agora, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aqui tem várias insatisfações, não é? Inimigos, né? Nossos adversários. Existe uma diferença entre inimigos e adversários, né? Os inimigos geralmente são os que não nos querem bem. Adversário não, é um oponente, aquele que pensa diferente, né? Nós podemos ter adversários e ser amigos. Eu e você não combinamos nessa opinião, mas nem por isso eu sou sua inimiga. Mas somos oponentes nisso aí. Então ali ele fala, para bem dizer aqueles que nos maldizem,
Então eu estou insatisfeita com alguém que está falando mal de mim. Fale bem dele. Fazei bem aos que vos odeiam. Ou seja, dá uma resposta diferente àquele que você sabe que te odeia. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. A oração, né? Que é algo que ninguém precisa saber, mas eu estou trabalhando no campo espiritual em relação a essa insatisfação. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, em Mateus 5,39, que é outra postura, né? Se alguém te ofende, te magoa, oferece uma postura diferente. Então essas são as diretrizes que eu peguei de exemplo aqui, em algumas situações. Vamos ver agora como que se dá isso na nossa intimidade pelo texto que o Hamed vai trazer para nós. Ainda sobre a insatisfação, o que acontece geralmente conosco? Quando a gente fala de satisfação, eu estar satisfeito, geralmente a gente quer ser satisfeito imediatamente. A gente não quer esperar a satisfação. Ou vocês conseguem esperar? Muita gente consegue. Crianças até 4, 5 anos não conseguem. Elas, quando querem algo, elas querem imediatamente. Aí eu paro e penso, espera aí, então até 5, 4 anos, então se eu não consigo esperar, qual é a minha idade emocional? Difícil, gente? Eu tenho entre essa faixa aí, emocionalmente falando. Então nós trazemos ainda essa imaturidade, muitas vezes, até a vida adulta. E às vezes nós vamos desencarnar com essa imaturidade, de não conseguir esperar. Ah, não consigo esperar. Ah, sou impaciente. Ah, eu quero tudo do meu jeito na hora que for. Ou eu fiz um esforço danado e ainda não tive o resultado. Então, é o desejo de satisfação imediata. Aí o que eu quero falar disso? Que todos nós estamos sujeitos a uma tentação na nossa vida. Qualquer que seja a nossa experiência, nós estamos diante de coisas que vão nos tentar. O que é essa tentação? É o desejo de obter a satisfação, a gratificação de imediato. Isso é uma tentação. Então eu olho, por exemplo, aquele pedaço de chocolate, eu olho alguma coisa que eu quero muito, que eu gosto muito, eu quero satisfazer imediatamente. Então é um desejo. O que é a tentação? Jesus falou lá na prece do Pai Nosso, né, gente? Não nos deixeis cair em tentação. Quando ele coloca isso na prece do Pai Nosso, ele já está mostrando que isso é parte da nossa vida cotidiana. Senão nem ia estar na oração. Então, a tentação, ela existe, está aqui na nossa vida. Mas o que a gente pede na oração? Para a gente não cair. Ou seja, não cair no pecado de querer satisfazer o nosso desejo de imediato. Resistir a isso. Né? Muitas vezes o desejo, nós vimos lá as frases, né, do Evangelho de Jesus. O desejo não é apresentar a outra face, não, é revidar a ofensa. Então a gente tem aquela tentação de fazer isso, de não levar o desaforo. Né? Porque a gente tem as nossas dificuldades, o orgulho, né? A nossa postura interna é muito difícil. Então a gente não está satisfeito com o que o outro está falando com a gente quer imediatamente, a tentação é essa. Porque aí eu lavo a minha alma, né? Falo o que eu quero e lavo a minha alma com aquela pessoa. Então, tentação é isso. É um desejo de gratificação, de ter uma recompensa instantaneamente. Depois que eu até revidei a ofensa, aí eu vou respirar, passou aqueles 1 minuto e meio iniciais e eu me arrependo de ter entrado em discussão, de ter revidado, né? E às vezes a situação se agrava muito mais. Aí o que acontece? Existe uma pesquisa que eu vou colocar aqui o nome. Walter Mischel,
da Universidade de Stanford, no final dos anos 60, que ele fez, chamado Teste do Marshmallow. Existe até um livro, que é O Poder do Autocontrole, que está lidando com essa questão da tentação, ou seja, do desejo de satisfazer imediatamente o que eu quero. Como que era esse teste do marshmallow? Pegou crianças até 4 anos, de mais ou menos 4 anos, de 4 anos, e sentou com essa criança e falou assim, olha, aqui tem um doce, que é o marshmallow, né? Aqui tem um docinho, você gosta? Gosto. Pois é, olha só, esse docinho é pra você. Você pode comer ele a hora que você quiser. Eu vou deixar aqui na mesa. Só que se você conseguir esperar 15 minutinhos, quando eu voltar eu te dou 2. Eu vou dar uma saidinha, quando eu voltar, se você ainda não tiver comido doce, eu te dou mais um. Aí você vai ficar com 2. O que aconteceu, gente? Comeu na hora. Então teve criança que ficou olhando o doce lá, coçou a cabeça, colocou assim para experimentar na pontinha da língua, aí não aguentou e comeu. O outro já foi logo comendo, não vou esperar nada, né? O outro começou a contar quantos tinham ladrilhos, risquinhos no rodapé. Enquanto isso foi passando os minutos. O outro ficou olhando para lá e para cá, se distraindo com outras coisas. Quando o pesquisador voltava, que aquele que já tinha comido, pensou, muito bem, então pode ir, se tiver esperado, você ganhava mais um, né? Nosso combinado, então tchau. E aqueles que não tinham comido, ganharam mais um e pronto. Aí daí, o que isso significa? Acompanharam essas crianças por 50 anos e observaram que aquelas que deram conta de aguardar a gratificação se deram melhor nos relacionamentos sociais e afetivos, profissionalmente. Ou seja, o que isso está mostrando? Que aquele ser humano que dá conta de fazer um esforço e aguardar a sua satisfação, aguardar pela recompensa no tempo, ele é mais resistente, ele é mais inteligente, do ponto de vista da prática da vida. Entenderam? Então, olha só que bacana. Se a gente der conta de resistir, esperar a gratificação, o que significa? Na vida eu vou ter que estudar para vencer as etapas da escola, eu vou ter que conseguir um trabalho, às vezes eu bato num tanto de porta e não consigo, até que eu consigo. Aí vem a gratificação. Mas se eu não aprendo a aguardar, o que acontece? Eu desanimo, eu xingo, eu desisto. Mas não é? A dívida da ansiedade que prejudica muito. Ansiedade é a gente antecipar. Ele quer esperar, mas não aguenta e fica ansioso para que aquilo seja. A ansiedade já é uma dificuldade de viver o presente. Então você antecipa o que você acha que vai acontecer no futuro, que nem aconteceu. O que é o presente, gente? Aqui agora. O presente, se eu estiver olhando do passado, o presente é o meu futuro, não é? Se eu estiver no presente e estou olhando o presente, é o aqui e agora, é o momento atual. E o que é futuro? É o que está para acontecer, né? Então depende de onde a gente está. Eu vou falar disso aqui da perspectiva, porque eu vou justificar que eu não sei aguardar porque eu sou ansioso? Não, é justamente pela minha dificuldade de aguardar que eu dou o nome de ansiedade. Porque a ansiedade faz parte da vida. Eu fiz um teste hoje, o resultado é daqui uma semana, eu fico ansioso, mas eu não fico passando mal, ansiedade natural. Eu fiz um exame de sangue, né, hoje, por exemplo. Eu tô sintoma da Covid, será que é Covid? Vou fazer o exame. Eu tenho que esperar 3 dias, não é? Cerca de 3 dias que vem o resultado. Enquanto isso eu fico um pouco ansiosa, mas se eu começar a passar mal, aí eu já estou agravando o problema, pelo medo, né? A ansiedade tem a ver com o medo.
Ô, Patrícia, a importância desse teste do marshmallow também, a gente vê nessa educação da primeira fase dos filhos. Porque se você atende a toda a satisfação dos filhos de forma imediata, você não forma esse filho para saber esperar. A importância da escola nesses primeiros anos de vida, porque quando você tem um filho só dentro de casa até os 4 anos, você vai automaticamente satisfazer tudo que ele quer imediatamente. Mas quando ele está na escola, ele tem as regras, ele tem as normas, ele tem o tempo de espera. Ele não é o único, ele não é o centro das atenções. Então, até nesse papel de saber esperar, de ter a sua vez, né? Tanto para poder ser atendido, ou perguntar, ou realizar um desejo, a importância disso. De aprender. Porque o neném nem começou a chorar, peito, mamadeira, fralda, não sei o quê, porque você acha que você tem que atender a todo o instinto dele ali. E aí a gente está deseducando para aqueles 50 anos depois. Sim, lá. sim. Eu ia terminar de falar aqui o seguinte, ó. Depois ele fez outra pesquisa com outras crianças de 4 anos e queria saber se elas nasceram assim ou se tornaram assim, né? Se elas foram treinadas. Aí ele resolveu dividir em grupos. Umas foram treinadas a esperar e a outras não. Outras, os pais agiam normalmente, dando a satisfação da gratificação, gratificando elas, dando o que elas queriam imediatamente. Aí o que ele percebeu? No desenvolvimento natural, né, aquelas que foram condicionadas a esperar e aquelas que não foram condicionadas, elas também, as que aprenderam a esperar, lá na frente tinham um grau de inteligência muito maior na vida. E aqui ele fala o seguinte, na pesquisa fala o seguinte, que antigamente as nossas avós deixavam a criança chorar à noite. Aí, o que acontecia? Ela sentia, às vezes, fome, chorava, depois de algum tempo parava de chorar e dormir. Aí, veio a vida contemporânea, qual que é a orientação que deram para as mães? Não, tem que alimentar de 3 em 3 horas. Aí, até de madrugada, a mãe tinha que acordar. Agora Tem, né? Tem algumas que fazem isso. Tem que acordar, ou seja, tem que gratificar aquele bebê. Então, ele não aprende a esperar. Então, a gente começa a se perguntar, como é que nós vamos ter uma maturidade, né, na vida. Então, quem é de nós que consegue prorrogar, adiar a nossa própria satisfação? Será que a gente consegue? Né? Então, vamos lá. Se a gente conseguir, beleza. Agora, tem um teste que vocês podem fazer, que é o do Evangelho. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 19, tá, chama Benefícios Pagos com a Ingratidão. Alguém já fez algo de bom para alguém e que aquela pessoa te pagou com uma ingratidão? Ninguém? Sim. Pois é. Tem pessoas que quando recebem o pagamento da ingratidão fazem o quê? Para de ajudar. Não vou mais ajudar. Ingrato. Não vou ajudar mais ninguém. Temos que radicalizar, né? Então, olha só. Se a gente, apesar de ser pago com ingratidão, dá continuidade a esse exercício de fazer o bem, sem esperar retribuição, recompensa, o que vai acontecer? Nós vamos estar desenvolvendo aquela faculdade de esperar para ser satisfeito. Então tem essa frase lá, ó, se Deus permite, por vezes sejais pagos com ingratidão, que às vezes a gente é pago com a gratidão. Ah, muito obrigado, não, o que você fez por mim foi ótimo, me ajudou demais. Nossa, eu já recebi meu pagamento, né, da gratidão. Então, se Deus permite que algumas vezes a gente seja pago com a ingratidão, é para quê? Para testar, para experimentar a nossa perseverança em praticar o bem. Do mesmo jeito do teste do marshmallow. Quer dizer, você não tem a gratificação imediata, será que você continua fazendo bem apesar disso?
Vamos ver? Para isso que a gente veio na Terra. No plano espiritual, a gente falou assim, não, eu vou continuar fazendo bem, né? Eu preciso. Aí chega aqui, é o teste. Aí é o teste. Às vezes a gente tem ingratidão de quem a gente ama. Eu amo e é ingrato. Aí eu paro de ajudar aquele que eu amo. Imagina se for aquele que eu não amo, então. Então é para testar a nossa perseverança em fazer o bem. Até aqui, beleza? Então vamos lá no texto agora. Tuas insatisfações. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais como físicos. É o destaque do capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Lembra daquela figura que eu coloquei no começo, dos olhos? Ali eu destaquei o ver na frase, tá certo? Um dos defeitos da humanidade é ver o mal dos outros, os defeitos dos outros. Não é mais fácil a gente olhar os defeitos dos outros do que está fora de nós e não do que está em nós? Antes de ver o nosso. Então, já é um programa próprio que a gente traz, que é olhar para fora. Então, aprender a olhar para si mesmo é um aprendizado, é um exercício que a gente chama de autodescobrimento. Vocês já passaram por situações assim que a pessoa fala assim, nossa, fulano, você é tão bom nisso? É mesmo? Não tinha prestado atenção que eu era boa nisso. Ou, fulano, você é muito impaciente. Será que sou impaciente? Gente, pensei que eu estava disfarçando bem. Se o outro está vendo, é porque eu não estou disfarçando bem. Então, o ver do lado de fora é mais tranquilo. E a gente se observar. Será que é fácil? É um treino, né? Então, incontestavelmente, muitas vezes, sem dúvida, né? O orgulho, que é aquela postura da gente se achar perfeito, se achar num grau superior, é que impede a gente de observar os próprios defeitos. Ou, se a gente observou, se a gente detectou um defeito, uma imperfeição, a gente passa batido naquilo, tenta disfarçar, dissimular. Não é que eu sou impaciente, não, eu só não consegui esperar essa vez. E a gente vai disfarçando, dissimulando. Mas se a gente quer trabalhar as nossas insatisfações, é preciso olhar para isso, né? De uma forma mais realista. E a gente tá tão acostumado a dissimular, é muito fácil falar dos defeitos físicos, né? Então, os defeitos físicos a gente tenta disfarçar. Quando começou essa questão da pandemia, o ano passado, né? Muita gente foi migrando para os meios virtuais para comunicar, né? Entre amigos, entre parentes e profissionalmente também, fazendo aulas, né? Então, eu lembro de ter assistido um vídeo curtinho, eu esqueci o nome da atriz, mas ela foi conversar com as amigas, não com as amigas não, com o pessoal do trabalho, e ela entrou primeiro na reunião, antes de todo mundo. Ela falou assim, gente, ninguém entrou ainda e tal. Aí ela começou a ver a câmera filmando ela mesma, né? Ela falou assim, nossa, gente, que cabelo horrível que eu tô. Meu Deus, nossa, que pescoço comprido. Aí ela falou, deixa eu colocar um cachecol. Ah, não, tá muito calor, vou colocar meu cabelo aqui na frente. Aí ela foi mudando, fazendo tudo pra disfarçar os defeitos que ela tava vendo pela câmera, que quando as pessoas entraram, ela tava segurando, não conseguia nem conversar, porque ela falou que ela tava com a... Nossa, gente, minha boca tá caída, não, deixa eu esticar aqui. Então, a tentativa, isso é uma caricatura, né, que eu tô contando para vocês, a tentativa de dissimular, de disfarçar. Então, vamos lá no texto.
jovens, adultos, idosos, criaturas de várias posições sociais e dos mais diferentes contextos de vida sofrem a aguilhoada da insatisfação. Ou seja, todo mundo está sujeito, desde bebê até o idoso, né? Muitos solteiros, quem é solteiro aqui? Então, muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para que as sarças da solidão, né, esses espinhos, não possam alfinetar suas necessidades íntimas de se completar no amor. Esquecendo-se, porém, de que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos, quando nos rejeitamos e nos desprezamos, e não apenas a falta de alguém em nossas vidas. Então, a Joana de Ângeles traz para nós, no livro O Homem Integral, no capítulo, se não me engano, capítulo 3, ela fala dos fatores de perturbação para nós, seres humanos. Ela coloca o medo, a rotina, que é um fator de perturbação, a solidão, a ansiedade e a liberdade. São fatores de perturbação. Ah, tá. Vamos lá. É o primeiro. Fatores de perturbação. Então, a rotina, ansiedade, medo, solidão e liberdade. Solidão está lá no meio. Então, olha, ela fala algumas coisas de solidão aqui. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, ou seja, de doença, né? É alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Então, as pessoas que o Hamed traz aqui, os solteiros, estão se queixando da solidão. É hora de se perguntar, será que eu não faço uma boa companhia para mim mesmo? Porque quem é a nossa companhia constante? Nós mesmos. Então, se eu estou reclamando de solidão, se eu estou insatisfeita, né? E me digo em solidão, primeira questão a se fazer, uma reflexão. Será que eu sou uma boa companhia para mim? Eu me cuido? Eu promovo o meu aprendizado? Eu me estimulo a aprender? Eu busco as minhas habilidades, ressalto, reconheço? Então, que companhia eu sou para mim mesma? Às vezes é muito difícil ficar sozinho, né? Sem contato com ninguém. Mas muitas vezes isso é benéfico. O momento da solitude, né? Desse momento de estar só, é um momento também para a gente se refazer, para a gente olhar para si mesmo, né? E a ansiedade de encontrar uma parceria. Muitas vezes a gente pode encontrar dificuldades, né? Então, assim, ela vai colocando pra gente no livro que se a gente se preocupa em fazer o bem, em se unir às pessoas nas atividades de caridade, auxiliando a todos, nós estamos em constante companhia porque estamos sendo solidários. Ela faz uma contraposição entre solidão, ser solitário e ser solidário. Que o solidário, ele pode até viver sozinho, mas na hora que ele exerce a solidariedade, ele se conecta a outras pessoas, certo? Eu vou voltar um pouquinho nesse livro aqui, ó. Vocês conhecem? Frio pode ser quente? É um livrinho infantil, mas que dá umas ideias interessantes pra gente nessa questão do olhar. Tem essa figura aqui no livro. A menininha tá ali olhando a luneta e o que que ela tá vendo? Tem um mosquitinho lá na ponta. Então imagina como ela tá vendo esse mosquitinho, né? Então tá lá, as coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver.
Então, continuando aqui. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima. Olha lá um menininho, né? Uma criança ali embaixo. Ou a gente mesmo, uma árvore tão grande se a gente está ali. A gente olha para cima, ela é grande. Mas do alto de uma montanha, ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. Então, muitas vezes, a gente está fazendo esse exercício aqui para a gente ver coisas que eu considero, às vezes, ruins, porque eu estou enxergando aquilo ali naquele momento, não está me satisfazendo. Eu não estou satisfeito com isso. Nem com a postura do outro, nem com o que está acontecendo comigo. Eu estou vendo assim. Só que lá na frente, depois que passou, eu falei assim, gente, aquilo foi ótimo para mim. Me ajudou a desenvolver minha tolerância. Me ajudou a exercitar o estar comigo, no caso da solidão, por exemplo. Então, depende da perspectiva, de onde eu me coloco para olhar uma pessoa, uma situação, né? E isso é um treino. Então, já começa na criança aqui treinando isso. Então, tem uma outra figura aqui, vou mostrar aqui para... Duas crianças observando um rio. Aí, se a gente recorta uma gravurinha da situação, tem lá uns coqueiros e a água. Então, quem olhasse só esse quadro, uai, é uma praia. Aí, essa menina tá vendo o sol e esse quadro é uma praia. O menininho já tá vendo os pescadores aqui e a outra margem. Ah, não, é um rio, tá pescando. Então, depende de como a gente vê. Outra coisa que eu quero mostrar aqui. Aqui tem uma criança que tá. Aqui tá escuro, não tá? E aqui tá claro. O escuro pode ser claro, gente? O claro pode ser escuro? Então aqui, ó. O escuro pode ser claro. Mas pode ser, aliás, o escuro pode ser claro. Dentro do mais escuro, aquilo que antes eu chamava de escuro ficou claro. Não é assim na nossa vida? Muitas vezes o que a gente vai olhar em outra perspectiva, nossa, não era tão ruim o que eu estava vivendo. Tava até bom, né? Hoje a gente fala assim, nossa, era tão bom andar sem máscara. Não é? Hoje a gente tem que colocar máscara, fica na tensão, né, de não poder descer do nariz, então, gente, a gente era feliz e não estava sabendo, então nossas insatisfações, a gente passa a observar, e assim, gente, olha pra você ver, eu ficava reclamando, nem respirava o ar que era de graça ali pra mim, podia estar respirando livremente, aí hoje eu tô com a máscara, tá difícil de respirar. Então, pra gente prestar atenção, né, nessa questão. Já falei aqui da solidão. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre atormentado. Tá? A diferença que a Joana de Ângeles traz para nós aqui, complementando a ideia do Hamed. E do casamento, ele fala aqui também. Tem casados aqui? Muitos casados reclamam também, né? Sistematicamente. O que é sistematicamente, gente? Constantemente. É quase que religiosamente do mesmo jeito. Muitos casados reclamam sistematicamente que já não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes. De novo, a visão. A gente devia olhar assim, igual a criança olhando aquela árvore, admirando, né? Mas eu não vejo mais o meu cônjuge ou a minha cônjuge do mesmo jeito de antes. A pandemia maximizou isso. Agora você tá...
E a gente está vendo coisas que não via mesmo, né? Uns aos outros, né? Então, olha só. Tem jeito da gente ver a vida com os mesmos olhos de anos atrás, gente? Sabe aquela coisa assim, a água do rio não continua? O rio, ele nunca é o mesmo. A gente acha, o Rio São Francisco não é o mesmo de 20 anos atrás. Não estou falando de poluição, nada disso não. Mesmo que ele estivesse lá limpinho, ele não é o mesmo, as águas são diferentes. Elas já foram. Mas nós temos a tendência de quê? De achar que as coisas podem ficar paralisadas. Então, no casamento, há uma modificação disso, né? E por isso, sentem-se desiludidos. Se há uma desilusão, o que tinha antes? Ilusão. Né? Sabe aquela garotinha Mafalda que tem de história em quadrinhos? Uma vez eu vi uma assim, a mãe falando alguma coisa com ela, né? E falou com ela tipo assim, você me decepcionou. Aí ela olha pra mãe e fala assim, mas você que teve a expectativa. Eu não ia te decepcionar se você não tivesse expectativa, né? Então, pra gente pensar. Sentem-se desiludidos e abalados. Abalados é o quê? Balançados, né? Diante da união infeliz. Porque aí passa a ser infeliz, porque não é mais igual antes, né? O que o Emmanuel fala no livro Vida e Sexo? Quando a gente encontra com uma parceria e que a gente começa uma fase que se chama namoro. O que ele fala da fase do namoro? Ele fala que é a fase do suave encantamento, tá certo? Então tá aqui no livro Vida e Sexo. Quem quiser depois vai ver no capítulo 3, namoro. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Então, no namoro tem o suave encantamento, mas tem uma outra coisa. O que é? O doce mistério. O que é mistério, gente? Algo desconhecido, que está encoberto. Eu não descobri ainda. A gente vai descobrir que horas? Se Deus quiser, não. Muitos são revelados no casamento. Mas a gente não quer ver aquele mistério. Podia continuar escondido esse mistério, né? Então aqui fala no finalzinho. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Gente, nós combinamos lá no plano espiritual de casar. Ou a gente burlou o nosso projeto de ficar solteiro ou solteira e resolvemos casar. A gente está num mundo de provas e expiações. Como é que seriam os casamentos? 90% deles de provas. Pelo menos de provas. Mas tem alguns casamentos que são de uniões felizes. Nós já temos na Terra isso. A grande maioria ainda não é, mas pode vir a ser. Depende da gente ver, da forma como a gente vê. Eu tive um professor que eu conheci, ele dava aula de yoga pra gente, um projeto que tem na UFMG, muito bacana, depois se vocês quiserem conhecer, as aulas hoje estão sendo online. Ele falou assim, eu não tenho a esposa que eu mereço, eu tenho a esposa que eu preciso. Falei, gostei desse negócio. Toda vez que eu achar que tá difícil, eu vou me consolar assim, eu não tenho o marido que eu mereço, mas eu tenho o marido que eu preciso. Eu tenho o filho que eu preciso, né? E eles têm os pais que eles precisam. Porque nós não nos conhecemos agora. Teve um suave encantamento antes, um doce mistério antes, mas já nos conhecíamos muitas vezes. E viemos aqui para aprender juntos. Superar coisas que não foram superadas antes. Certo? Então, contudo, não observaram que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios. Quando a gente começa a fazer uma avaliação real das situações que a gente vive,
seja de solteiro, seja casado, nós vamos ver que muito daquilo que a gente é insatisfeito não é por causa do outro, é por causa da gente. São as dificuldades que a gente traz internamente. E que na relação com o outro aquilo aguça. Por que o fulano me irrita tanto, né? Já falei trocentas vezes, não deixa a toalha molhada em cima da cama, por exemplo. Mas por que isso me irrita? Não é a atitude do outro que tem que me irritar. Eu é que sou irritável naquilo, né? Podia levar aquilo tranquilamente, sabe aquela coisa assim, nem todo mundo amadurece, né? Tem gente que aprende a colocar a toalha para secar, mas tem gente que é difícil, né? Aprender. Então a gente vai mudando a nossa perspectiva. Isso é meio subjetivo, desculpa eu dizer. Eu tenho pavor de álcool, sou filho de pai alcoólico, namorei, noivei, casei com uma pessoa que não bebia. Ele foi para o Iraque, voltou alcoólico. E aí? Foi o quê? Ele foi para o Iraque e quando voltou alcoólico. Mesmo assim, eu tenho 19 anos, ainda deu. Talvez no sentido assim, qual era o aprendizado que eu precisava? Será que eu excluí o meu pai do meu coração e outros que viveram esses vícios? Nós vamos ter que passar por Pois é, será que eu excluí do coração? Porque uma coisa é eu continuar vivendo com aquela pessoa, suportando, tolerando, mas dentro do meu coração eu tirei. Não quero nem que fale. Então, vem algo na minha vida para me ajudar a incluir, para me ajudar a receber aquilo no meu coração. E muitas vezes é dentro do meu lar. E a dificuldade podia já existir nele, só faltou o campo propício, né? Isso pode, vai passando de geração em geração? Pode, claro. Porque nós temos grupos de afinidade, né? Nós reencarnamos com grupos, entre aspas, afins, com tendências semelhantes. Agora, por que é que tem tanta gente no mundo? É aquele ali que eu escolhi para ter uma parceria, né? Não, aí é aquela perspectiva do suave encantamento, do doce mistério. Ou seja, tinha um véuzinho ali que não permitia ver tudo nitidamente. E às vezes, né? Às vezes é porque a gente precisa daquela prova, né? Precisa atravessar aquilo. Que aprendizado. Não quer dizer que você não estando na mesma atitude em relação a isso, esteja perfeita, não. Porque precisa olhar para o outro, ver que muitas vezes não é uma questão de escolha, vamos dizer assim. Foi no começo, mas às vezes já está na doença, na dependência alcoólica, né? Então a gente precisa olhar com um olhar assim, se o outro está doente, vamos procurar um caminho? Então muitas parcerias acabam com os vícios, né, gente? E quando a pessoa não quer ajuda? Pois é, quando ela não quer. Porque senão a gente começa a ficar dependente de ajudar um dependente. Que a gente chama isso de codependência, um comportamento. Mas muitas vezes a gente precisa caminhar com o outro, igual Jesus falou. Se um pede para caminhar 1 milha, caminha 2. Então eu vou até onde for necessário. Lá em cima implorou para descer junto. Tem até uma história que eu já ouvi do Chico, que chega uma esposa lá e fala que o marido bebia muito, que ela não estava aguentando, acho que já tinha uns 20 anos, 30 anos de casamento. O que ela fazia, né? Ela queria separar. Aí o Emmanuel pede o Chico para falar com ela, que no passado ela ia com ele, nos bares, né? Então que agora ela aguentasse mais um pouquinho. E ele desencarnou em pouco tempo, depois que ela procurou o Chico. Então a gente fica assim, né? Não é que eu vou me obrigar a uma vida, por exemplo, a violência, né? Que muitas vezes pode vir advindo de um uso de álcool abusivo. Eu não vou me submeter à violência. Não é isso, né? Isso aí eu posso continuar dando apoio, respeitando a pessoa, mas não preciso viver a violência dela, tá, gente? Senão a gente confunde, não, tem que suportar esse casamento de prova até o fim, não é assim. Senão a pessoa perde a vida por causa do outro. Né? Exatamente. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá, o divórcio, tá? Tem um capítulo lá, né?
Não separeis o que Deus ajuntou, né? Capítulo 22. As pessoas dele, capítulo 22, não separeis O que Deus ajuntou e tem lá. Direitinho. Tá vendo? Eles têm que praticar. E lá tem lá o capítulo e tem lá o item, o divórcio. Em que situações o divórcio é necessário? Ele vem para resolver esse conflito quando já começa a ter violência, prejuízo para os filhos. Antes que aconteça, às vezes, até um suicídio, um assassinato. E às vezes a gente começa a aprendizagem com uma pessoa e é só um trampolim. Com aquela eu não consigo concluir a minha aprendizagem, mas eu já treinei para dar conta de ajudar ou ser ajudado por um próximo. A gente não pode ficar assim, neste casamento eu tenho que ficar até a morte, ou eu mato ou eu morro, porque você fez um treino e agora você é capaz, com aquela aprendizagem, até ajudar no mesmo estilo. Por exemplo, ela está falando do alcoolismo. Às vezes eu não concluo com este, mas eu dou conta de ajudar tantas outras pessoas com o mesmo tipo ou problemas semelhantes, que ele foi o meu professor para eu dar conta lá na frente. Sim. Então a espiritualidade, ela abre vários caminhos e recursos para a gente não ficar preso numa única situação, porque a gente não pode estagnar, né? E nem excluir, nunca mais com alcoólatra eu convivo e tal, mas a gente sempre falar, não, dessa situação eu tirei essa aprendizagem para eu tentar, com amigos, com filhos, com alunos, com vizinhos, praticar aquilo que eu não dei conta de praticar. E muitas vezes eu não dou conta dentro do casamento, mas eu dou conta na profissão. Onde eu trabalho, eu atendo muitas assistentes sociais. E quando eu vou ouvir as histórias dela, eu fico assim, gente, impressionante. Elas foram trabalhar com Maria da Penha e sofrem violência doméstica. Foram trabalhar com dependentes químicos, e tem dependentes químicos dentro de casa. Então, assim, muitas vezes, profissionalmente, a pessoa dá conta de manejar a situação, e isso é um mérito dela, é um esforço dela, e muitas vezes lá ela faz um treino para ela dar conta em algumas situações dentro do lar. Eu consegui trabalhar com muitos funcionários alcoólatras, ajudei Ah lá. muito funcionário. Eu não sabia não, tá vendo? Você também é assistente social? Não, mas eu trabalhava, eu era coordenadora administrativa e tinha funcionários. Ah, os seus funcionários. Pois é. Um que eu tive que levar para... Eu tive experiência também com chefias no órgão que eu trabalho, que eram verdadeiras mães dos funcionários que bebiam, se mandavam buscar lá. E assim, a gente fica assim, gente, por que tem tanta tolerância, né? A gente não sabe, mas tem ali no plano dela. Você queria falar, Marcos? O marido da Tina Tânia, ele batia nela, aí ela separou, casou com um alemão, aí ela descobriu que ele estava na penúria, foi lá, ajudou, e falou assim, ele tá voltando para ele, falou, não, eu só quero te ajudar. E ela bateu nela em missa, lá, assim, os cabos horríveis, né? Ela achou, depois de anos e anos, ela só descobriu que o cara estava nessa, voltou lá e ajudou ele. Exato. Sim, vocês podem assistir, tem um filme, Tina, né? Tina. E o interessante é a gente sempre... O outro não é o seu inimigo, no sentido assim, se você dá conta de voltar e dar um apoio, dar o suporte, mas não tem um relacionamento conjugal mais. Isso que é o que Jesus ensina do amar os inimigos, né? Muitas vezes, aquela situação, o outro te maltratou, ou você não deu conta de... Ô, gente, quando eu falo assim, você não deu conta, não é que é um fracasso, não, tá? No sentido assim, é um limite de cada um de nós. E muitas vezes o outro precisa que eu deixe para que ele consiga andar com as próprias pernas, porque, felizmente ou infelizmente, muitas vezes as esposas viram mães e os maridos viram pais. Né? A gente vê, tem filmes aí, né, que a gente pode observar histórias assim, né? Que fica cuidando do outro como se fosse um filhinho. Isso não é mais uma relação de parceria. Então, casamento e parceria, né? Eu coloquei aqui a estátua do Davi de Michelangelo. Quando Michelangelo foi perguntado a ele como que ele conseguiu esculpir esse Davi. Vocês sabem a história? Não? Pois é, Michelangelo tinha apenas 26 anos quando ele esculpiu
essa estátua de 5 metros de altura. Vocês imaginam o que é uma estátua de 5 metros de altura? Acho que aqui não tem 5 metros, tem? De altura? Não, acho que tem. Pé direito lá, né? É, de pé direito, né? Então imagina um bloco de mármore com falhas e já utilizado por 2 outros escultores, artistas que não conseguiram esculpir o Davi, cheio de falhas, ou seja, era um bloco que a igreja falou assim, olha, nós queremos colocar um Davi aqui na entrada e o bloco que nós temos é esse. 2 passaram pelo desafio e não conseguiram. Aí Michelangelo aceitou o desafio. Ele gastou 3 anos para esculpir a estátua de Michelangelo. Aí quando perguntaram para ele como foi que ele conseguiu, né? Aí, ele apareceu. Ele diz que o trabalho do escultor consiste em tirar o excesso, liberando a forma aprisionada e adormecida até então dentro da pedra. Então ele fala assim, o Davi já estava ali, eu só tirei os excessos e apareceu o Davi. Aí eu tô colocando isso dentro do casamento. Muitas vezes o outro é como esse bloco de mármore, cheio de imperfeições, e nós também. E o casamento vai fazendo o quê? Lapidando. Um lapidando o outro. E a gente quer o quê? No doce mistério suave encantamento, a gente acha que casou com a pessoa que ela é a pessoa perfeita, ideal. Não é. Você não tá vendo o Davi lá, não? Ele ainda pode ser um Davi, ela também, né? Mas depende. Porque muitas vezes a gente tem excesso de rabugice, excesso de chatice, excesso de exigência na relação. E quem aguenta? Aí a gente fala que o outro é que é chato. Será que eu não sou muito intolerante? Eu tô insatisfeita. Mas será que eu não sou intolerante? Demais? Vamos tirar esses excessos para ver se aparece uma Davi? Uma nova perspectiva. Pelo Né? excesso de zelo, né? Sim, até o excesso de zelo, aí faz o outro filho. Entende? Ou faz a outra filha. É difícil. Então, se procuras o melhor, Emmanuel fala lá no Palavras de Vida Eterna. Tem o capítulo 77 com esse título. E ele fala pra gente, se a gente procura o melhor, é preciso ter paciência. Então, você quer um casamento bom? Você quer ter uma solteirice boa? Você quer cuidar do filho? Ter uma boa empregada? Ter um bom trabalho, um bom emprego? Você tem paciência para poder cultivar isso? Então, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Aí ele fala assim, ó. Acalentas sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo, o que adianta ser um ideal sublime? Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la, porque todo mundo que tem um trabalho, uma missão, tem o sofrimento em decorrência do exercício dessa missão, né? Tem as dores e as delícias de ser e de fazer o que a gente faz, né? Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de construí-lo, vai construir uma casa, se você não tiver paciência. Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, a gente tem que aprender. Até para ser um bom porteiro, eu moro num prédio em que as pessoas, para ter acesso às nossas casas, tem que passar na portaria, se identificar e tal. Mas tem porteiros e porteiros, né, gente? Até para você ser um bom porteiro, tem porteiro que deixa a gente subir, quando a gente assusta, a pessoa está tocando campainha na nossa casa. E, por preservação, era melhor eu atender a pessoa lá na portaria. Ah, eu deixei subir porque já veio na casa da senhora. Eu falei, peraí. Né? Então, até pra gente ter paciência de construir um bom porteiro, vamos treinar esse porteiro melhor. Uns são brutos, outros são educados. Então, isso também é uma paciência de construir, de tirar o Davi daquele bloco bruto. O tempo não respeita edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência
de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Então é a fala de Emmanuel, tá bom? Patrícia, fala igual o pessoal, você tem que imitar as falantes do mal, né? Se você quer colocar um ovoide no caso, você tem que estudar para isso, aí. Verdade, ele está falando dos processos obsessivos graves, né? Em que os obsessores, eles utilizam de outros espíritos que estão em condição, né? Uma condição já deformada do perispírito, para que eles façam o vampirismo, né? Dos obsediados. Mas para isso tem que ter técnica, claro. Né? Até para o mal tem que ter estudo, né? E o Hamed vai traçando, eu já estou vendo o horário ali, ele vai traçando no texto, por exemplo, em relação à pobreza, né? Que muitas vezes a pessoa luta para sair da pobreza, mas a mentalidade, a insatisfação está lá dentro. E ela não consegue compreender que a prosperidade, né? Ela é uma atitude de espírito. O meu filho, ele tem 9 anos hoje, mas desde que ele tinha 11 meses ou menos, ele brinca de Lego. Vocês conhecem Lego? Aquele brinquedinho de bloquinho de montar? Quando ele era mais bebê, os bloquinhos eram maiores. Aí foi crescendo, os bloquinhos, um negocinho vai ficando pequeno. E hoje ele monta coisas assim, enquanto ele não termina, ele tá ali, continuadamente para fazer aquele brinquedo surgir, né? Porque a perspectiva do Lego é igual o Davi, né? Tirar o Davi da pedra bruta é ver aquele tanto de pecinha e construir algo que muitas vezes já é pré-determinado. Aí essa semana ele foi me mostrar a história do Lego, como que o Lego surgiu. Eu não conhecia. Aí eu falei assim, filho, que interessante isso. Acho que no Netflix que tem. Fala, né? Ele me mostrou um desenhozinho no YouTube. Então, contando a história eu esqueci o nome do inventor do Lego. Ele era um carpinteiro e ele trabalhava com brinquedos de madeira, tinha uma oficina. Aí não estava conseguindo vender muito e tal, os brinquedos e tal, e foi demitindo funcionários, foi perdendo clientela, imagina, muitos anos atrás, isso na Dinamarca. Aí o que acontece? Depois que ele demitiu o último funcionário, que era um dos mais perfeccionistas de fazer, e ele primava pela qualidade dos brinquedos dele, eram as melhores madeiras, a tinta era passada assim com várias demãos para ficar perfeito, né, o selamento. Quando ele demite o último funcionário e ele fecha definitivamente a oficina, ele vai na parceira e fala assim, nossa, tive que demitir meu último funcionário hoje. Aí ela falou assim, não preocupa, a gente vai conseguir, daqui a pouco você vai conseguir reerguer. Poucos meses depois ela desencarna. Aí ele olhou, tinha acho que 3 ou 4 filhos e falou assim, agora, né? Falido, fiquei sem a companheira, né? Que nesse caso era uma companheira, de fato. O que eu vou fazer? Tem que trazer comida. E estava se aproximando o Natal e ele não sabia como ia ter uma refeição para o Natal. Ele pegou os brinquedos que restavam e saiu pela cidade tentando vender ele mesmo. Ele era um ótimo construtor, mas ele era um péssimo vendedor. O máximo que ele conseguiu foi fazer trocas, mas chegou em casa com alimentos. Passado um pouco de tempo, ele teve ideia de fazer brinquedos de montar, mas a oficina pegou fogo. Perdeu todo o material que ele tinha. Mesmo assim, veio, foi devagar, foi reconstruiu a empresa. Chamou o último carpinteiro que ele tinha demitido, começar a trabalhar. Um dos filhos começou a desenhar e foi vindo ao longo do tempo a ideia de transformar os brinquedos de madeira em bloquinhos de montar. Aí ele já estava envelhecido. Foi mostrando para empresários, o filho era um ótimo vendedor, além de desenhista. Foi conseguindo parcerias para comprar encomendas. Encomendaram um monte de brinquedos, um atacadista. O atacadista faliu. Ficou aquele monte de brinquedo. Aí sai o filho vendendo um por um. Outro incêndio na fábrica. Mais uma perda. Aí eles conheceram um brinquedinho de plástico. Numa viagem que um filho estava fazendo para poder vender brinquedos, ele descobriu lá
E o moço falou com eles, pois é, os brinquedos precisam ser mais interessantes, que as crianças possam ter um sistema para brincar. Aí surgiu a ideia de fazer brinquedinhos de montar. Nessa fase, o pai já tinha falecido e não viu o que virou a empresa Lego. Então hoje, quando vocês virem esse brinquedo, saibam que lidou com muitas insatisfações, com muitas perdas, com a pobreza, né? E continuou a luta. Então a prosperidade, Hamed coloca aqui, é um estado de espírito. Ele podia ter desistido, ficou insatisfeito, né? Então não é essa a proposta. Então, gente, se a gente procura o melhor, então vamos dar sequência ao que a gente acredita. Eu vou só passar lá para frente um pouquinho. Que é uma frase que eu gostaria de deixar para a gente refletir no final, já que não vai dar para a gente explorar mais o capítulo, depois vocês façam uma leitura, né? Mas mostrando para a gente o seguinte, que a nova Terra, nós estamos aqui vivendo um período de transição entre uma fase do nosso planeta, que é de provas e expiações, para a fase do planeta de regeneração, que é antecessora dos mundos felizes. Então, para ser mundo feliz, precisa passar por de regeneração, para depois alcançar o mundo feliz. E para passar por de regeneração, temos a transição que a gente está vivendo. E não é nenhum segredo que Jesus já anunciou que haveria guerras, pestes, muitas situações difíceis, que inclusive nós estamos vivenciando, né? Então, eu quero chegar na terra de regeneração, eu preciso trabalhar as minhas insatisfações. Por quê? Nesse livro, no final da última hora, né, vem mostrar pra gente, aqui eu acho que é o capítulo 3, viu? Chama Compreendendo a Hora. Então, essa hora que a gente está passando agora, essa frase, eu quero alcançar o mundo de regeneração, eu quero merecê-lo. Então, a nova terra não será construída pelos irritáveis. Será que eu me irrito com facilidade? Pelos desanimados. Será que eu estou desanimando? Pelos insatisfeitos. Será que eu estou o tempo todo insatisfeito? Reclamando do outro, da vida, daquilo que eu tenho, daquilo que eu não tenho? Ou frágeis. Então, se eu me reconheço em algumas dessas situações, em alguns momentos nós todos passamos por elas, vamos começar a dedicar atenção a isso. Quais movimentos sutis, pequenos eu posso fazer para que eu mude de postura, para que eu saia da insatisfação, que é o nosso tema de hoje. Então, eu propus aqui o que Jesus nos propõe, que é o autodescobrimento, né? Com Ele. Ter a coragem de mergulhar em si mesmo, de observar as próprias imperfeições e trabalhar nelas. Observar as virtudes que elas são opostas. Por exemplo, a pessoa que é orgulhosa, o orgulho é uma imperfeição. Mas o que é? É um excesso de autoestima, de autoconsideração. Autoconsideração é ruim? Não é. É o excesso que é ruim, que vira orgulho. Então vamos fazer igual Michelangelo, vamos tirar os excessos, que eu já estou trabalhando para o mundo de regeneração. Distinguir as nossas verdadeiras traves, aquilo que está no Evangelho. O que é que tem nos meus olhos, que eu só fico olhando o defeito do outro e não vejo os meus? E quais matrizes são as minhas insatisfações? Que às vezes eu tenho uma dificuldade que eu vim viver na Terra mesmo, é minha prova. Né? Então, essa insatisfação, vamos olhar para ela diferente, assim, pode ser a minha prova, a minha chance de regeneração está nessa prova? Então vamos olhar para essa prova diferente. Uma pessoa me contou assim, minha tia teve câncer, e câncer tem quimioterapia, né, gente? Todo mundo sabe que é um tratamento muito pesado. Então tem muitas consequências fisiológicas, cair o cabelo, por exemplo, além da pessoa ficar bem debilitada.
Mas a minha tia ia para o tratamento, olhava para aqueles remédios que ela ia saber que ia passar mal e tudo, mas ela olhava assim, ô Jesus, abençoa esse remédio, que é a minha única chance de cura. Ela se curou, tratou, 12 anos depois está curada, está viva aí até hoje. E essa pessoa que me contou a história estava revoltada de ter que tomar um remedinho para ansiedade, que ela estava com tanto medo da pandemia. Eu falei assim, por que você não olhar para esse remédio como a sua tia olhou para o remédio? Muda a perspectiva. Pede a bênção para que esse remédio te volte a um equilíbrio mínimo para você viver essa prova que a gente está vivendo. Então, essa é a nossa matriz. E que movimentos a gente pode fazer? Aí eu queria terminar com a oração da manhã. Todo mundo já viu essa oração? Tem várias, né? Mas eu coloquei aqui que eu fiquei pensando, de manhã, com aquele sereninho nas plantas, já viram? Aquele frescor da manhã, o sol nascendo. Procurei essa figura, achei que tinha a ver. Falei, se for ler a oração, fica como a oração da gente de final do estudo, tá bom? Então vamos ver se a gente recebe esse frescor para trabalhar as nossas insatisfações. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a tua